sabe, aquele under 30, já não tenho mais, vou ter que estar no under 40, under 50, né? A gente vai chegando lá. E eu sempre fui muito sonhadora, falava, não, eu quero ser famosa, eu quero ser isso. E a fama, que nem foi tão grande, se a gente for ter algumas proporções, no cancelamento, eu vi, assim, coisas tão absurdas, coisas tão, assim, que eu nunca imaginava que uma pessoa comum, porque eu era uma pessoa comum, eu não sou uma Beyoncé, não sou uma Virgínia, não sou uma pessoa com milhões, mas eu vi, o que mais me assustou foi a quantidade de pessoas que eu ajudei, a quantidade de pessoas que me mandavam mensagem, tipo a Joyce, sabe assim? Oi, Pan, tudo bem? Eu sou seguidora, tal, que linda, que maravilhosa. E, de repente, eu vejo essas mesmas pessoas me atacando na internet. Eu fui estudar piano, eu fui estudar inglês, eu fui estudar sobre marketing, coisa que eu não tinha tempo de fazer, então foram 100 dias. Quando eu voltei para a internet, portas se abriram que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar. E o que eu tinha estudado ali? O inglês que eu precisava, eu tinha estudado o marketing que eu precisava, eu tinha entendido sobre importação, fui trabalhar para uma empresa de beleza gigantesca no Brasil, fui trabalhar para uma empresa de imigração, imagina, eu ia ser deportada, procurada pela Interpol, uma empresa de imigração gigantesca me contratou. Então, quando a gente entra no centro da vontade de Deus, Ele honra a gente do começo ao fim. Então, agora, dando continuidade aqui no Vida Inteligente da América, eu vou trazer aqui, sabe o quê? Que a gente costuma chamar de over-delivery. A gente encontrou uma pessoa fantástica que, com certeza, todo mundo conhece. Estou aqui com a Pamela Cardenuto. Pamela, seja bem-vindo. Pan, né? Pode ser, né? Pan, por favor. Eu vou ter que me tornar íntimo aí para chamar de Pan, então. Que alegria ter você aqui, alegria conhecer você ontem. Mas é importante eu falar para todo mundo que eu sou autógrafa por causa da Joyce. É verdade. Se não fosse ela, não estaria. Mentira, tô brincando. Realmente a Joyce faz um tempão que te segue aí. Falava muito de você e ontem, quando a gente foi para lá, ela falou, olha quem está indo. E eu assim, não acredito, vai realmente encontrar aquela pessoa que você admira à distância, né? E acabou conhecendo pessoalmente. Isso foi fantástico para Joyce. E para mim também foi legal, porque você, assim, eu gosto de pessoas verdadeiras, de pessoas que falam aquilo que está dentro do coração mesmo, pessoas que não fazem... Vocês vão conhecer a Pan, tá? Esse podcast aqui vai mostrar mais ela do que vocês veem no Instagram dela. É a mesma coisa, tanto ela pessoal como no Instagram, como na rede social, vamos dizer assim, é a mesma pessoa, não muda nada. Isso que é legal. Mas vamos lá, vamos começar no início. Como que você chegou aqui? Eu vou resumir porque eles me deram 30 minutos, viu, gente? Geralmente quem está acompanhando o podcast é 1, 2, 3 horas, mas a gente tem 30 minutos, então eu vou resumir. Eu morava no Brasil e meus pais, desde muito nova, eles têm... Meu padrasto e minha mãe são filhos de pais separados, né? E meu pai, ele trabalha com outras coisas, minha mãe casou e eles abriram uma empresa de confecção. Então, desde meus 15 anos, mais ou menos, que eu fui morar com a minha mãe e com o meu padrasto, eu vi eles empreendendo. Aos 21 anos, eu gosto de brincar que eu queimei largada e engravidei. Aí o Daniel, né, o pai dos meus filhos, falou assim, não, você tem que fazer alguma coisa, você, não, né, você é muito agitada, você não pode ter horário. Aí eu comprei metade de uma das lojas da minha mãe e virei sócia da minha mãe. Só que o que acontecia? Eu tinha 21 anos. O que acontecia? Eu gostava muito, porque eu tinha vindo fazer enxoval nos Estados Unidos, eu gostava muito, então eu comecei a fazer aquele negócio, eu vou para Miami, compro umas coisinhas e volto. Vou para Miami, vou e volto. Só que era o sonho do Daniel morar aqui nos Estados Unidos. Aí em 2025, eu embarcava para cá, para o sonho dele. Chegou aqui, não deu nada certo. Eu vim para trabalhar numa revista, aí minha sócia, que ainda é minha amiga, não quis mais, deu errado, e todo mundo, se você não conhece, eu vou te contar a história ligeiramente do Dentinho. Porque antes de ser a Pamela, eu encontrei, né, através da revista, eu fui vendendo anúncio. Imagina, eu vendia anúncio, eu era jornalista, eu tinha que fazer a diagramação junto com o diagramador, junto com a dona, Só que ao mesmo tempo eu não ganhava dinheiro, porque não dava dinheiro. Né? As pessoas há 10 anos atrás não investiam mais em revista, hoje eu não sei como é que está. E aí eu arrumei um emprego num dos meus patrocinadores, que era uma empresa de odontologia, uma rede de odontologia, aqui nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts. Só que o meu trabalho com marketing era me vestir fantasiada de dente. Se vocês quiserem, eu mando para vocês uma foto. Eu dentro de um dente de pelúcia e entregava o panfleto na rua. E eu estava contando até para minha amiga, que eu falei assim, deixa eu contar um negócio para você. Eu não sabia falar inglês, então o que eu fazia? Eu decorei uma frase. Hello, hi. Na rua, no frio de Boston, como vocês sabem, é muito frio. Aquele frio, eu, hi, how are you? Good. Can you give me your name e your phone number for a gift? Tipo assim, eu queria dar um presente, mas não era um presente, eu queria pegar o nome daquela pessoa para levar lá para dentro da clínica e ficar ligando, enchendo o saco dela para ela fechar uma limpeza. Só que eu só sabia falar isso. Então as pessoas perguntavam assim, mas para que eu?
only gift. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender. E aí, resumindo, história longa, eu fiquei na empresa quase 1 ano, e aí eu engravidei. E aí eu sou uma pessoa muito assim, hoje eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, mas eu era uma pessoa muito nervosa. E eu briguei com a minha chefe, porque eu falava assim, isso não é jeito de você fazer marketing, tem um jeito muito melhor. E ela, você quer fazer meu trabalho? Eu falei, eu quero, porque você não sabe fazer, o que aconteceu comigo, fui mandada embora. Grávida. Eu falei, mas eu conheço tudo, conheço um monte de gente aqui, brasileiro, tal. Vou arrumar um emprego rapidinho. Não foi isso que aconteceu, de jeito nenhum. Fiquei os 9 meses da gravidez parada. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou ligar para os meus irmãos, eles trazem coisa do Brasil para cá, eu vendo aqui nos bazares, que tem bazar de bolsa, bazar de não sei o quê, bazar de não sei o quê. Estou falando de 10 anos atrás, 2016. Não são 10 que a gente está em 2024, né? Mas vocês estão fazendo conta aí. Aí eu comecei, meus irmãos traziam muamba e voltavam com muamba, porque eu tinha muita cliente da loja de bebê. E começou. Eu falei assim, isso daqui está muito pequeno, porque eu sou limitada a 2 malas de 32, que é muito pouco, né? Que não é nem 32, mas ok. Quando meu segundo filho nasceu, o Davi, isso já foi em 2016, em julho, eu comecei a entrar numa depressão, porque eu não nasci para ser dona de casa. Eu acho importante a gente falar isso aqui, porque, assim, a gente preza muito o lado da mulher, né? Eu tô falando agora, biblicamente falando, que a mulher é o pilar da casa, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas eu peço perdão para Deus, porque eu não nasci para ser uma dona de casa. E tá tudo bem, você quer ser empresária, você vai ser empresária. Assim como você que gosta de ser dona de casa e quer ser dona de casa, tem ali seu marido provedor, ou você trabalha com alguma coisa na sua casa, tudo bem, mas eu não nasci para isso. Eu me via com 2 meninos num país onde era só eu e o pai deles, que até então nós éramos casados, éramos só nós dois, eu falava, gente, não foi isso que eu quis, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu amo meus filhos, mas eu vou ficar o dia inteiro nessa função, troca a fralda, dá o banho, tal. Eu falei, eu vou ficar louca. Aí eu não tinha dinheiro, comecei a vender um monte de coisa, eu falei, consegui o dinheiro da passagem, foi pro Brasil. Eu e meus 2 filhos, falei, vou passear, que eu podia entrar e sair, graças a Deus, isso aí foi uma coisa que Deus sempre deixou muito preparado para nós. E no meio do caminho eu fiz uma oração para Deus, Senhor, se for para viver essa vida lá, o Senhor me traz de volta, porque eu não vou aguentar. Mas se não for, o Senhor me abre uma porta assim que é para dizer assim, você vai ficar lá. Isso era novembro de 2016. Meu filho tinha 4 meses. Aí cheguei no Brasil, tudo. Eu gosto de contar essa parte para as pessoas entenderem como que surgiu de fato o personal punk, que hoje não tem mais. E aí cheguei lá e separei as muamba de um, muamba de outra, comecei a entregar para as minhas clientes, só que eu não tinha home. Gente, eu era pobre, assim, não tem outra palavra. Era tudo muito contadinho, era um dinheiro do meu marido muito contadinho, era tudo muito contadinho. Então eu fui para o Brasil para fazer um dinheiro para poder, ok. Quando foi à noite, depois de entregar tudo aquele tanto de muamba para um monte de gente em São Paulo, eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp, porque eu só podia com Wi-Fi, né? Como funciona o seu redirecionamento? Como que funciona? Eu falei assim, que redirecionamento, meu Deus? O que é isso? Aí eu vi uma amiga minha, Sabrina, ela falou assim, amiga do céu, botei teu nome, falei que minha redirecionadora me trouxe meu iPhone, tá todo mundo me perguntando, mas a mulher dona do grupo já pagou porque eu não podia indicar outra redirecionadora. Porém, eu acho que umas 20 pelo menos aí te chamaram. Menino, tinha mais de 100. E aí foi quando eu fiz meu primeiro vídeo, todo mundo falou assim, eu não sei fazer, eu fiz meu primeiro vídeo, descabelada. Por isso que eu falo, só vai. Você não tem que estar bonita, arrumada. Hoje eu tô porque Deus ajudou. Só vai. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no Brasil. Quando eu voltar para casa, eu tô tremendo porque eu tô com frio, tá, gente? Eu vim de piriguete, agora eu tô com frio. Vim de meia calça, agora eu tô com frio. E eu, gente, olha, eu tô voltando para casa daqui 1 semana que eu tô de férias. Quando eu chegar em casa, eu mando minha planilha para vocês, a gente começa o redirecionamento. Aí começou a luta, porque eu comecei a procurar pessoas que davam curso e não tinham pessoas. E as personagens que sabiam não queriam ensinar. Eu falei, agora tô lascada, mas vamos embora. O pessoal começou a mandar lá em casa, eu comecei a montar a caixa. E eu era tão burra que eu montava as caixas. Minha primeira remessa foram 20 caixas. Eu cheguei no correio, eu ia mandar para depois cobrar o frete da pessoa. E se a pessoa não quisesse pagar? Ela falou, mas você mandou porque você quis, como é que eu ia saber? Aí eu comecei a procurar e teve uma personal que me cobrou na época para me ensinar pelo menos o sistema, para a gente poder antecipar. Fulano, deu tantos quilos. É isso. Em resumo, nasceu o Personal Pan de uma oração feita no avião. Caramba! E quando eu voltei, começaram a chegar caixas e tudo, e de repente, quando foi no começo do ano, de 2017, o movimento caiu. Eu gosto de contar essa parte, porque assim, foi uma parte muito marcante na minha vida. E eu desci no meu porão, da minha casa, foi onde começou o porão. Quando eu desci lá no porão, tinham várias caixas vazias. E eu montei todas elas,
todas, todas. Coloquei no fundo da parede, me lembra de mandar essa foto para vocês, que vale a pena. Coloquei no fundo da parede, assim, fiz uma foto assim, obrigada pela confiança. E era mentira, porque estava tudo vazia. E naquele momento eu falo assim, gente, eu tenho que contar, porque foi uma estratégia de marketing, eu falei, as pessoas vão ver um monte de caixa, e vão falar, nossa, ela recebe muita caixa, eu vou mandar caixa. Mas naquele momento eu profetizei e falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou precisar mentir, porque vai chegar tanta caixa, mas tanta caixa, e subi. Nisso eu tinha contratado uma blogueira, que é essa parte mais importante, chamada Angie, mãe de guri. Ela me cobrou um iPhone, que nem eu tinha na época, e mais $200 de roupa de bebê. Aí eu mandei, passei no cartão de uma amiga para poder pagar no outro mês, contando que ela ia me trazer um retorno, e o negócio ia fluir. E aí, nesse dia que eu orei, quando eu subi, no dia seguinte eu fui entregar umas caixas no correio, pouquinho, 2, 3 caixas, a Angie me divulgou. O meu celular, que na época era um iPhone velho, travou, e ali o Espírito Santo falou, agora as portas se abriram. E o negócio abriu. Aí quem conseguiu, quem é da época do Personal Pan, acompanhou, nunca mais eu precisei mentir. Eu contei essa história depois, que eu falei, gente, eu profetizei, eu menti, me perdoe, mas eu menti, mas eu profetizei na minha vida, nas caixas, e começou. Aí o Personal Pan fluiu, quem é dessa época vai lembrar, e eu tinha prometido uma coisa também, que o que não me ensinaram, eu ia ensinar. Porque eu sempre achei o seguinte, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, até um palestrante falou, o que eles falam pra gente? O homem vai pra construção e a mulher vai limpar a casa. Gente, geralmente. Outra coisa, não levem pra militância. Eu detesto limpar a casa. Eu amo minha casa arrumada, amo minha casa limpa. Se você for lá, ela vai estar limpa, você pode comer no chão. Mas eu não era aquilo que eu queria pra mim. Eu falava isso pro Daniel, eu falei, eu não saí do Brasil vivendo o que eu já vivia lá pra viver isso aqui. Mas se tiver que limpar, eu vou limpar. Se tiver que me vestir de dente, eu vou me vestir. Mas tem que ser uma coisa temporária, porque eu não quero viver com isso. Certo. Se você está passando por um momento onde você está fazendo uma coisa que você não gosta, coloca na sua cabeça que é um período. Porque senão você entra em depressão. A gente não tem ninguém aqui. E eu falei, então era um período. Precisei limpar a casa, fui limpar a casa. O Daniel precisou rapar neve, ele foi rapar neve. Quando o Personal Pan fluiu, eu falei, eu vou ensinar mulheres a serem personal shoppers, porque dá para ganhar dinheiro. Se eu estou ganhando, todo mundo consegue ganhar. Aí comecei. E eu dava curso no Zoom na época. Então, toda quarta-feira, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, eu montava grupos de mulheres. Até que os meus sócios, o padrinho do meu filho, e uma amiga nossa, já estou resumindo, tá vendo? Já estou quase na parte de curso, já tô indo lá para frente. Quero ver. E ele falou assim para mim assim, não, você tem que ir pro digital, a gente tem que colocar. Eu falei, não, mas eu gosto de dar aula. Eu ficava 3, 4 horas dando aula para a turma. E depois eu entregava a gravação para eles, anotava tudo. E não, você tem que gravar. Eu falei, vamos gravar. Ele falou, você vai fazer o 6 em 7. Eu, o que é isso? Assim, né? Ele, 6 dígitos em 7 dias. E eu, R$100 mil em 7 dias? Eu falei, querido, eu faço $10 mil aqui, ó, com a minha turminha linda, maravilhosa. Ele, não, mas você vai fazer dormindo, porque você não vai precisar falar. Você vai gravar uma vez e a gente vai lançar. E isso tinha acabado de mudar para Orlando, foi 2019, mais ou menos. Então, aquele fórmula de lançamento estava começando. Do Érico Rocha. Falei, quer saber? Vamos fazer. Quando a gente fez o meu primeiro curso, que foi o de Personal Shopper, foi uma coisa assim surreal. Certo. Eu não fiz 6 em 7. Eu nunca falo sobre faturamentos, mas eu acho importante vocês saberem, porque já foi uma fase que passou. Eu fazia 6 em 1. Então, eu abri o carrinho, entrava aquela galera. Abri o carrinho, aí a coisa fugiu de controle, aí eu lancei um outro produto. Aí foi quando eu me vi literalmente com muitos negócios e perdida no meio dos muitos negócios. Uau. E eu falo com todo mundo, tudo em excesso é ruim. Eu não queria ser dona de casa e fui ser empresária. Então, eu foquei só em ser empresária, não vi o crescimento dos meus filhos. Isso é um arrependimento que eu tenho. E eu falo para todo mundo, tem que ter um equilíbrio. Hoje, o Lourenço ele tem 11 anos, o Davi tem 8. Hoje eu estou conseguindo viver os meus filhos. Hoje eu consigo, uma semana sim, uma semana não. A gente tem dividido muito isso lá em casa. Certo. Então, na minha semana, eu vou com eles pro futebol, fico ali trabalhando, mas estou com eles. Então, eu janto com eles, eu tomo café com eles, eu levo para a escola. Hoje eu conto com a ajuda da Roberta. Então, a gente sempre se ajuda, mas eu estou vivendo ali com os meus filhos. Certo. Mas naquela época, eu tinha curso de personal, aí eu atendia, fazia enxoval. Você falou tinha, porque não tem mais? Não tenho mais. Sério? Tenho mais, porque aí a gente vai chegar nessa parte aí do meio do caminho. Então eu tinha loja no Brasil com a minha mãe, abri um brechó com uma amiga, construí. Eu trabalhava, às vezes, 18, 20 horas por dia. Então eu falava assim, não, na hora que eu chegar em tal valor financeiro, eu vou descansar. Na hora que eu chegar em tal valor financeiro, eu vou descansar. Nunca para. Aí você fala, não, mas agora eu comprei uma casa, mas agora, agora eu troquei de carro, não, mas agora eu vou juntar o dinheiro da faculdade, não, mas agora... Então isso é um vício, é viciante. E eu sempre fui muito de trabalhar. Mas assim, o tempo todo, porque eu sempre pensei assim, se eu morrer, meus filhos têm que ficar bem. Acabou.
Meu pensamento era esse. Se eu morrer, eu não posso deixar dívida para trás para ninguém. Então, eu trabalhava para não ter dívida. Putz, mas se eu morrer hoje, o que eu deixei para trás? Não, então eu tenho umas alunas que gostam de mim. Para você ter uma noção, só de redirecionamento de personal shopper, a gente somou mais de 4.500 alunas. Uau. Nos Estados Unidos e Europa. Então, é muita gente, é muita mulher. Imagina. É muita gente, mulher, homem, tudo mais. Aí, um pouquinho antes da pandemia, eu tive essa consciência. E eu falei, eu não quero mais isso. O Daniel, ele queria abrir uma empresa de transporte. Eu falei, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta de administrar loja, brechó, loja de importados, redirecionamento, personal shopper, tudo. Eu não estou dando conta, curso, eu estou ficando louca. Eu estou com dinheiro, mas não tenho o que fazer com o meu dinheiro mais. Eu não consigo viajar? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou fazer minha empresa rodar assim eu estar aqui? E eu decidi vender o Personal Pan. Só que no meio da venda, eu tive um cancelamento. Eu fui cancelada na internet. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Mas assim, resumindo, porque o nosso tempo não é tão longo, nesse período, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, que eu falava assim, um dia eu vou ser muito famosa, eu vou ser capa da Forbes, eu falava que ia ser capa da Veja. Aí eu cheguei aqui e falei, não, eu não quero mais a Veja não, agora eu quero a Forbes. Mas eu não quero a Forbes Brasil, eu quero a Forbes Estados Unidos. Sabe, aquele under 30, eu já não tenho mais, vou ter que estar no under 40, under 50, né? A gente vai chegando lá. E eu sempre fui muito sonhadora, eu falava, não, eu quero ser famosa, eu quero ser isso. E a fama, que nem foi tão grande, se a gente for ter algumas proporções, no cancelamento, eu vi, assim, coisas tão absurdas, coisas tão, assim, que eu nunca imaginava que uma pessoa comum, porque eu era uma pessoa comum, eu não sou uma Beyoncé, não sou uma Virgínia, não sou uma pessoa com milhões, mas eu vi, o que mais me assustou foi a quantidade de pessoas que eu ajudei, a quantidade de pessoas que me mandavam mensagem, tipo a Joyce, sabe assim? Oi, Pan, tudo bem? Sua seguidora, tal, que linda, que maravilhosa. E, de repente, eu vejo essas mesmas pessoas me atacando na internet. Eu não estou falando de ataque, tipo assim, ai, nossa, que feia. Não, é mesmo, ficou metida, e isso, ficou aquilo, me chamando de vagabunda, de bandida. Foi uma coisa, assim, tão sobrenatural, que quando eu fui me defender, o Espírito Santo falou assim para mim, assim, eu senti no meu coração, assim, eu só quero o seu silêncio. E, na época, a minha igreja estava fazendo 100 dias até o final do ano, que a gente tinha que entregar um propósito para Deus. E ao invés de eu ir confrontar as pessoas, como eu sempre fiz, porque quando a pessoa falava de mim na internet, eu falava assim, por A mais B é isso, isso, isso. Acabava o assunto, porque quando você prova, quem tem provas, Sim. qualquer argumento Outra cai. prova não argumenta. Só que eu comecei a ver que quanto mais eu apresentava as provas de que não tinha nada a ver, as pessoas mais me atacavam, porque elas queriam esse ibope. Sim. Porque o que acontecia? As pessoas que não gostavam de mim estavam se aproveitando e levando para pessoas que nem me conheciam. Eu aprendi uma coisa com o Dave Leonardo uma vez, que ele foi jantar lá em casa, e ele falou assim, eu sou atacado muitas vezes na internet, só que eu nunca me defendo. Porque quem está me atacando geralmente tem 70%, 70 mil seguidores. Eu tenho milhões. A nossa proporção é muito grande. Se eu vou me defender, eu vou estar dando munição, porque eu vou estar falando de uma coisa que está acontecendo que muita gente não está nem vendo. E naquele momento eu fui e fiquei quieta. Eu falei, Senhor, como que eu vou ficar quieta? Como que eu vou sair da internet? E no meio do caminho, você dá uma noção, assim, de tão absurdo que foi, a minha casa de Orlando super valorizou. E como eu não ia mais ser personal, não tinha por que eu estar lá, né, em Orlando. Eu falei, não, eu quero minha casa no campo e tudo mais. Ela supervalorizou, eu coloquei a venda. Atacaram até minha corretora. Para você ter uma noção de como foi grave isso, em resumo, as pessoas me seguiam na escola dos meus filhos para saber se eu estava lá, falando que a Interpol ia vir atrás de mim. Foi um caos na minha vida. E foi pessoas daqui dos Estados Unidos que começaram com isso? Dos Estados Unidos. Daqui dos Estados Unidos. Tá foi uma coisa assim surreal. Quem acompanhou mais ou menos assim, eu não gosto de falar muito dessa parte, porque o povo mais cavucar e entra. Mas só para você entender que o personal ele já estava sendo vendido, eu já não queria mais, porque eu queria focar um pouco mais, na verdade, mais na minha família. E aí eu vendi minha casa de Orlando e comprei uma no campo em Atlanta. E quando eu voltei, bom, falaram que eu ia ser presa, não fui. Falaram que eu tinha isso, não fui. Então, tudo que falaram não aconteceu, a internet acalmou. A internet acalmou e eu consegui voltar à minha vida. Só que nesses 100 dias, onde foi única e exclusivamente eu e Deus. Certo. Foi ali que tu teve teu encontro com o Espírito Santo? Não teve mais ninguém, não teve. Ou já tinha sido antes? Foi bem antes. Mas ali foi onde, de fato, eu entendi, gostaria que muitas pessoas entendessem que não adianta você chorar para ninguém. Porque se você chorar para a pessoa certa, Deus te traz quem Ele precisa trazer para você. A minha casa vivia lotada. E uns meses antes, assim, eu no sertão, servindo, uma irmã veio orar e falou assim, olha, Deus está preparando um milagre, mas Ele vai fazer uma limpeza antes. O que você imagina? Vai limpar uma galerinha. Limpou todo mundo. Eu acho que sobraram 3 casais que frequentavam minha casa. Uau. E tinham coisas que as pessoas falavam na internet que eu nunca falei na internet. E como é que elas sabiam? Porque saiu de dentro da minha casa. Então, depois, esse cancelamento foi muito bom. Eu falo para todo mundo que, na hora, a gente não vê. As minhas amigas chegavam chorando e eu plena, porque
quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está no centro daquilo que Deus quer para nós, e quando a gente tem consciência de quem a gente é para Deus, a gente fica nervosa, eu ficava nervosa. Teve uma noite em especial que eu achei que eu fosse morrer, eu tive uma crise de ansiedade, eu estava sozinha com os meus filhos, eu mandei um áudio para minha mãe falando, olha, se amanhã eu não te ligar, você manda vir alguém aqui, porque eu morri. De tanto que eu estava assim, agoniada. E eu falo para todo mundo, eu falo, então quando você está no centro, Deus prepara quem Ele tem que preparar. E era o nosso momento. Eu fui estudar piano, eu fui estudar inglês, eu fui estudar sobre marketing, coisa que eu não tinha tempo de fazer, então foram 100 dias. Quando eu voltei para a internet, portas se abriram que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar. E o que eu tinha estudado ali? O inglês que eu precisava, eu tinha estudado o marketing que eu precisava, eu tinha entendido sobre importação, fui trabalhar para uma empresa de beleza gigantesca no Brasil, fui trabalhar para uma empresa de imigração, imagina, eu ia ser deportada, procurada pela Interpol, uma empresa de imigração gigantesca me contratou. Então, quando a gente entra no centro da vontade de Deus, Ele honra a gente do começo ao fim. Então eu falei, Senhor, eu estou aqui, vamos embora. E aí foi quando o Personal Pan de fato acabou. Eu falei que eu não queria mais trabalhar com envio, não queria mais trabalhar com ninguém, eu ia trabalhar com marketing. Só que o marketing começou a crescer, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso de uma equipe. Lancei o 8W, que é um curso marketing digital de todos os tipos. Você pode ser desde o influencer até um programador, porque são 8 semanas que eu ensinei tudo. Mas a minha ideia não era ter um curso recorrente, a minha ideia era lançar um curso para quem estava me seguindo, para eu ensinar para a pessoa trabalhar comigo, porque minha agência estava crescendo. Aí entrou 150 pessoas na primeira turma, aí eu tive que fazer uma peneira para tirar só 10, aí tirei 10, aí fiquei chateada, falei, ai meu Deus, mas tinha mais. Aí o pessoal começou a pedir, o 8W eu lanço esporadicamente, não é uma coisa que eu lanço muito, mas eu ensino o pessoal a trabalhar com marketing. E aí, beleza, as coisas começaram a caminhar, aí veio meu divórcio, aí deu aquela desencaminhada de novo, porque a minha vida, ela é isso aí. E a gente tem que entender que a nossa vida, ela é isso daí. Ela vai, ela faz assim. E a gente tem que estar sempre na plenitude, entendendo que tem coisas que são escolhas nossas. E vocês nunca vão me ver falando que divorciar é legal. Meu marido não me traiu, não tive motivo nenhum, então é eu e Deus agora nesse momento. A rebeldia está aqui. Então não vem achar que, né, que você está falando assim, ai, nossa, divorciou, a vida continuou. E uma amiga minha falou, nossa, que engraçado que você divorciou e sua vida continuou fluindo. Mas não é que minha vida continuou fluindo porque, ai, nossa, divorciou, então quer dizer que eu posso divorciar também e minha vida vai fluir. Tanto que eu nem falo sobre o divórcio nas minhas redes sociais, né? Tá contando com exclusividade no Vida Inteligente da América. Muito, muito mesmo. Acho que é porque Deus está mandando eu contar, porque alguém deve estar precisando ouvir, porque isso é um assunto que eu não entro. Mas eu acho interessante eu acho que não é por merecimento, né? É pela graça. Então eu sempre falo para todo mundo, independente do que você escolher, se você colocar Deus primeiro, Ele vai colocar você primeiro, mas Ele não vai deixar de fazer. É pela graça, é pela misericórdia. E Deus, Ele sabe a filha que eu sou. Nossa, está justificando o que agora? Que divorciou, mas não tem nada a ver. Eu estou explicando que o divórcio ele não é certo. Eu perdi a minha família no meio do caminho. Então, eu tive muita consequência dessa loucura e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele teve misericórdia. Porque eu continuo amiga do meu ex-marido, eu não posso me emocionar se eu vou borrar minha maquiagem. Mas é para as pessoas entenderem que nem tudo são flores. Eu falo para todo mundo. E nesse meio do caminho, o que eu aprendi? Que eu não quero mais ser famosa. Sabe quando você sente assim, que a fama ela tem que também ser na medida? Sério? Eu falo, como é que, vamos supor, Renata Mais, que é uma amiga minha super famosa, como é que ela consegue se manter famosa sem o povo atacar? Ela falou, amiga, mas me atacam o tempo todo. Só que eles vão te atacar com o que você oferece para ele. Então, hoje eu não falo da minha vida pessoal, eu evito, porque antigamente, estava até conversando com a Joy, eu falei assim, antigamente eu acordava, falava bom dia, boa tarde, boa noite, já fiz tour pela minha casa, hoje eu não faço mais. Então, eu aprendi que o excesso do que a gente põe, as pessoas elas só vão usar aquilo que você dá. E eu aprendi. Então, hoje eu fico assim, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? Eu vou, não vou. Podcast é o segundo que eu vou, terceiro que eu vou. Porque eu sempre falo assim, Senhor, o que eu vou falar lá? O que eu vou agregar na vida daquelas pessoas? E hoje, como a gente está falando aqui, Vida na América, eu já resumi bem a minha história, eu sempre falo, se você chegou aqui, primeiro de tudo, é você, seu marido, você, sua mulher, você e sua família. Acabou. Não tem mais, você não vai ter amigos 100% aqui, você vai ter pessoas que vão te ajudar em determinados momentos, ponto. Pessoas que vão puxar seu tapete, mas foca em quem está te ajudando. E não fica ouvindo gente que não construiu nada. Quando eu cheguei aqui, eu conheci tanta gente que estava com um carro financiado, não tinha uma casa para morar, estava aqui há 20 anos. Eu falava, meu Deus, mas não é possível que essa pessoa não se legalizou ainda. Está 20 anos aqui, não tem uma casa própria. Que isso, eu não quero viver essa vida. Só que às vezes você chega aqui e a pessoa fala o que eu falei no começo. Você só vai limpar uma casa, você só vai ganhar... Realmente, se você focar em fazer qualquer coisa que você vai ganhar dinheiro, a gente está num país, se você focar em trabalhar, você ganha dinheiro. Só que eu foquei em eu, Daniel, Lorenzo, Davi e Deus. Tanto que você vai perguntar para qualquer pessoa assim, alguém te ajudou? Não. Alguém foi lá e falou, pouquíssimas pessoas fizeram
poucas coisas por mim que hoje estão comigo até hoje. Lilian, Verônica Tapioca da Baiana, Lilian Majeski. Tem muitas, assim, aqui dos Estados Unidos mesmo, eu tenho até medo de falar igual você, de falar o nome de todo mundo e perder alguém. Mas é quando você foca em Deus, porque Ele vai te dar. Eu falo para todo mundo, quando alguém pergunta assim, mas de onde veio o seu dinheiro, o seu negócio? Todas as vezes que eu ia dormir e precisava de uma ideia, eu falava assim, Senhor, eu precisava de uma ideia nova. Tem muita personal, tem muita coisa. Quando eu acordava, eu falava, gente, nós vamos fazer isso hoje. Aí a Carlinha, que trabalhava para mim, ela... Guria, tu tá doida? Como é que a gente vai postar? Eu, Carlinha, só posta pra mim, isso aí que a gente vai fazer isso hoje. Aí bombava, aí no outro dia tava todo mundo fazendo igual. Eu falava, não, arrasamos, vambora, vamos. Então, acho que é o que a energia que a gente coloca. Mas, em primeiro lugar, eu sempre falo, coloca Deus, que o negócio flui. E nesse período da agência, teve um período que eu larguei alguns clientes e foi agora, recentemente, né, que eu falo que esse momento, assim, foi um momento meio conturbado. Eu comecei a trabalhar muito pouco, muito pouco. Eu falei assim, meu Deus, e eu já morando, me dividindo entre 2 casas, né? Então eu morava em Miami, eu, Roberto e Cindy, e Daniel em Atlanta com as crianças, então eu ia e vinha. Enquanto eu estava em Miami, eu me senti muito perdida, porque eu estava trabalhando muito pouco, perto daquilo que eu trabalhava, e aí foi quando eu falei assim, quer saber? Eu preciso ocupar minha cabeça, eu preciso dar uma volta, eu preciso comprar, vou abrir um grupinho aqui no WhatsApp para atender umas clientes, mas assim, eu vou mudar o método, não vou enviar pelo correio, minhas amigas estão indo para o Brasil, vou ver se eu mando na mala delas, vou usar essa transportadora aqui que já cobra o imposto, então não vou ter problema com o imposto, se pingar meia dúzia aí só para ficar gastando dinheiro delas e me divertir, tá bom. E a gente tem coisa melhor que gastar dinheiro dos outros, eu desconheço, por isso que eu era personal shopper, entendeu? Você compra com o dinheiro dos outros, ainda compra um monte de coisa. E abri. Na hora que eu abri o grupo, primeiro dia, 1.700 pessoas, uma comunidade agora. Uau! Aí eu, eita, vou ter que abrir outro. Aí abri 1.700 pessoas. Aí eu, eita, nós, vou ter que abrir mais um. 1.700. Falei, bom, mas entrou no grupo não quer dizer que vai comprar. Fui o primeiro dia para o outlet. Fiz desde uma loja chamada Primark, que é baratinho, até a Gucci, até a Louis Vuitton, até essas marcas, e postei no grupo. Eu indo para casa, liguei para a rua e falei assim, nossa, ninguém comprou nada. Ninguém quis nada, só entraram para curiar. Ai, que coisa. Mas engraçado que eu falei com Deus. Deus falou que tinha uma coisa assim que era nossa, que era uma coisa minha, que Ele ia me abençoar, né? Que eu ia voltar a ter prazer em lidar com pessoas em massa. Mas acho que eu estava enganada. Às vezes a gente acha que ouviu e não ouviu. Ué, acontece. Cheguei na casa da minha outra amiga, da Luciene, que é uma pessoa assim maravilhosa, Luciene, Jéssica, Júlia, não posso esquecer essas meninas, nós vamos matar. Mas foi o meu suporte total aqui. Total, cancelamento, pós-cancelamento, tudo. São minhas amigas assim, aquelas que agarram. Cheguei na casa da Lu e chega um pedido. 4 sapatos, 15 mil reais. Não sei o quê. Aí não sei o que bolsa. Cara, no dia seguinte eu estava atendendo mais de 50 pessoas. Saindo do outlet cheio de Michael Kors e no mesmo braço Gucci, coisa da Primark, coisa que eu... Cara, meu público mudou tudo, porque tem gente comprando de tudo. Eu voltei a comprar, e como é que eu vou enviar isso aqui agora? Que eu achei que eu ia ter só meia dúzia de coisas. Como é que eu vou enviar? A gente tinha comprado tudo. Já tinha comprado. E aí hoje, resumindo, quanto tempo eu tenho? Um montão. Que delícia! Mas você faz outras perguntas, que eu já resumi a história inteira, né? E aí hoje eu falo que eu tenho uma empresa, tenho a minha agência, tenho hoje meu público em específico da agência de marketing são médicos, então eu faço campanhas para médicos, que é um público que eu gosto de atender, mas atendo outros também, mas é que um público que veio assim específico. Faço a minha parte ali, publicidade, Pamela mesmo, como influenciadora, as marcas me contratam, mas para eu aceitar um convite, uma publicidade paga, eu tenho que usar aquele produto, eu tenho que entender sobre a marca, eu tenho que ver o propósito da marca, eu tenho que ver se ela é boa. Gerar valor em você primeiro. Porque não é só o dinheiro. Sim. Entendeu? Claro. Esses dias eu vi uma influenciadora magérrima, que eu acompanho há anos, assim, divulgando uma clínica de emagrecimento, falando que ela ficou magra com uma... Mentira! Só que ela ganhou $500 mil, também não posso julgar agora, né? Então, tipo assim, se ela ganhou $500 mil, também acho que talvez falaria, né? Mentira, a gente não falaria, não. Mas eu acho que tudo tem um propósito. Então, hoje eu tenho a minha agência de marketing, tenho a minha parte de Pamela, influenciadora, um pouco mais tenho, e o personal shopper, que não tem nome, mas toda semana eu posto uma coisinha no grupo, aí uma fala para outra, que fala para o outro, eu mando para o Japão, eu mando para lá, mando para cá, que é a parte que você mais gosta, que é a parte gostosa da minha vida, porque assim, eu converso com pessoas que eu não sei quem são, para você ter uma noção, eu converso ali, do nada a mulher me pede uma bolsa de 17 mil, do nada a mulher me pede uma bolsa de 50 reais. Dólares, tá? Tem algumas que foram isso mesmo, mas a maioria é tudo reais. Então, é gostoso conhecer, porque aí você recebe... Eu vejo... A gente fala muito de sonhos, né? Sim. E parece ridículo isso, porque a gente já vive aqui. Quanto tempo você está aqui?
10 anos. 10 anos. A gente já acostumou a ir numa Burlington, a gente já acostumou que no Costco, no Market Basket, você compra um liquidificador de $70, que no Brasil custa 4. Só que quem tá lá, é isso que as pessoas não entendem, sempre quer um cacareco daqui. E aí você fala assim, mas pra quê? O meu amigo falou assim, eu nunca vi uma pessoa vender escova de dente, você vende escova de dente. Eu falo, mas é escova de dente elétrica, que é barata, que escova o dente, e que foi vendida por mim. Aí ele morre de rir. Ele, pelo amor de Deus, você está vendendo escova de dente. Mas é verdade, porque as pessoas, elas querem aquele cacarequinho que veio dos Estados Unidos e muitas vezes o sonho dela é ter algo dos Estados Unidos. E quando elas me mandam mensagem, Pan, chegou meu liquidificadorzinho, Pan, chegou minha bolsinha, Pan, chegou meu tênis, Pan, chegou... Nossa, eu tô muito feliz, olha que coisa linda. Eu falo, caraca, eu tô entrando na casa de cada uma dessas pessoas. E isso para mim é o mais legal, porque elas falam assim, você realizou meu sonho, nossa, você fez meu enxoval há 5 anos atrás, agora eu vou fazer de novo com você. É isso. Essa é a parte legal. Assim, quando o meu cliente vira e fala assim, caramba, olha meu Instagram, como meu Instagram tá lindo, olha como eu tô bonito nesse vídeo. Nossa, meu paciente veio aqui e falou, ô doutor, você tá bonito no Instagram. É isso. Então, ao mesmo tempo, eu gosto de estar ali no bastidor dos meus médicos, dos meus clientes, eu gosto de ver o crescimento deles, porque eu acho que é tão simples. É que a internet hoje é tanta informação, a inteligência artificial, você tem que automatizar não sei o quê, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A pessoa fica tão confusa que o básico ela não consegue fazer, que é um vídeo contando a história dela. É uma mesa legal para receber um convidado. Ela não consegue. Ela acha assim, mas já está todo mundo fazendo, não vou fazer. Pô, mas olha que legal. Vocês estão com uma história super bacana, vida inteligente, trazendo empresários legais, histórias bacanas. Eu não fui para um monte de podcast, estou no de vocês. Assim como tem uma galera que não já foi em outros, não vai vir aqui, mas a história está sendo passada, que está sendo comunicada, que está falando. Você é um cara super legal, super bacana, ontem super simpático. Tua esposa, tua filha... Todo mundo, eu falo para todo mundo, quando eu era personal shopper, eu era a mais mulamba de todas. Eu até postei isso aí, deu uma polêmica, o povo achou que eu estava metida. Mas eu atendia a galera de legging e camiseta, porque eu falava assim, o pessoal compra porque eu sou legal, eu sou divertida. Eu comecei a ver umas personagens arrumadas, assim, de blazer, de bolsinha, atendendo uma galera mais requintada. E eu falava assim, como é que eu vou alcançar essa galera? Eu quero também uma galera, eu quero atender uns famosos legal, assim, porque eu já atendia muito online, né? Inclusive, eu fiquei muito conhecida por conta do Carlinhos Maia, que me divulgou numa época assim, eu ganhei 100 mil pessoas num dia, né? Certo. E eu falava assim, mas eu também queria atender um famoso aqui. Ia toda desarrumada, não sabia atender um famoso. Atendi o Matheus, do Matheus Cauã, com a Paula. Menino, se eu mostrar meu look, eu olho e falo, Paulinha, como é que tu confiou em mim? Porque são pessoas que têm um patamar diferenciado e o mínimo que a gente tem que oferecer é uma imagem boa. Aí você começa a aprender, você começa a estudar. Por isso que hoje o meu grupo está meio bagunçado. Tem mulher gastando muito, tem mulher gastando mais ou menos, tem mulher que gasta... né? Tem tudo. Tem desde que compra um tênis, uma escova de dente, e compra uma Hermès. Por quê? Porque ao longo desse tempo, eu fui comunicando com todos os grupos. Quem está comigo há mais tempo acompanhou a Pamela do Porão, a Pamela Dentinho. Tem gente que está chegando agora, está pegando a Pamela Modelo, que eu fui desfilar esses dias. Mas o importante é que a galera vai oscilando e vai ficando. Então, você vai aprendendo a comunicar. E o legal disso é o que eu falei agora. A gente comunica com todos os públicos, a gente trata bem todo mundo, que a gente nunca sabe quem é e quem não é. Isso é muito importante a gente saber, porque todo mundo foi bem tratado. Você só não vai ser bem tratado por mim se você me maltratar. Perfeito. E no meu Instagram só bloqueio quem me xinga. Só quem então, xinga. Se você estiver bloqueado, você me xingou. Então, não vou te desbloquear. Eu não xingo. Deixa eu perguntar uma coisa. Depois que você mudou a sua imagem pessoal, roupas e tudo, cabelo, enfim... Emagreci 30 quilos. Mesmo? 30 quilos. 33, para ser mais exata. Ah, tá. Me falasse também. Tá vendo? Tudo que eu sei é ali. Absurdo. Me falou, não dá para acreditar, mas... Dá para acreditar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E aquelas tuas clientes que compravam escova de dente, continuam comprando? Continuam. Porque às vezes as pessoas... Algumas assustaram, outras durante o cancelamento, ela ficou metida, eu não parei de acompanhar. Porque tem uma coisa muito interessante, né? A pessoa que ela tem uma mentalidade, uma crença limitante, eu sempre falo assim, e eu não julgo, porque tem muitas amigas minhas que também vivem isso. A pessoa que ela tem uma mentalidade, que tipo assim, eu vou sair para jantar, vou gastar $100, $200, você tá louco? Elas falam assim, vou comprar uma roupa assim, cara, desse jeito, porque a realidade dela é essa. Aí, para ela não ter o esforço de trabalhar, de ir atrás, porque ela quer aquilo. Ela quer. Você pode ser minoria que você não quer ter uma vida boa. Eu não estou falando de vida boa de comprar itens de luxo. Itens de luxo, roupa de luxo, viagem de luxo, são itens que se você tem, é ótimo. O dia que você fizer uma viagem, se você for num Four Seasons da vida, num hotel desse, você nunca mais vai querer ficar num home inn, nada disso. Você vai querer, por quê? A coisa boa
Ela é fácil de acostumar. Só que quando você não sabe como você chega lá e você vê alguém chegando lá, você fica desesperado. Aí você tem duas pessoas, aquela que fala assim, se ela conseguiu, aquela menina do porão, aquele dentinho, e se souberem que a minha infância também foi uma infância muito limitada, e fala, caramba, ela conseguiu, eu também consigo, então vem aqui, me ajuda, me ensina, ela vai chegar lá. E a pessoa que não quer, ela começa o quê? A denigrir, pra que bobeira, ficou fútil, ficou isso, com aquilo. Esses dias eu postei que eu tinha emagrecido, que eu tinha melhorado minha imagem, que a gente precisa melhorar, mas minha roupa é tudo Zara. Fazendo propaganda pra Zara, viu? É tudo Zara. Às vezes eu encontro roupa de R$6,99. Eu fui no evento da Louis Vuitton, tem um vídeo lá, depois você mostra pra ele, tá, Joy? O vídeo da Louis Vuitton, que eles colocaram Não, eu tô te seguindo agora, vou lá olhar esse Eles vídeo. colocaram um colar de mais de 2 milhões no meu pescoço. E o meu vestido era um Zara de $25. Você acha que alguém sabia que o vestido era um Zara de $25? De jeito nenhum. A minha pose aqui, cheguei lá. Você acha que eu ia chegar lá de regatinha do Mickey e calça legging? Eu ia para um evento fechado da Louis Vuitton? Eu não estou falando isso para falar assim, nossa, que metida. Não. É porque eu visualizei isso. Eu falei, se eu quero estar com os grandes, entender como eles... E eu falo grande, gente, eu não estou falando de gente milionária, eu estou falando de pessoas inteligentes. Gente, Quantas vezes eu por sentei... isso que você está aqui. Vida inteligente da América. Quantas vezes eu sentei em mesas que, tipo assim, eu não tinha nada para oferecer. E saí de lá com um contrato fechado. Porque a pessoa foi com a minha cara, a pessoa, nossa, que legal, nossa, garota, você é muito legal, gostei de você. E a pessoa vai lá e dá uma chance, e aí você começa a viver. Por isso que eu tive o maior prazer de te apresentar para várias pessoas ali. Foi muito bom, inclusive foi muito bom. Vamos ter muito mais gente que precisa te conhecer. E eu acho isso muito bacana, sabe por quê? Principalmente as pessoas, porque... Gente. Não, mas... E assim, ó, eu estava conversando com a Joyce, a gente foi até em casa ontem falando de ti. Porque uma coisa Falando bem, né, gente? Porque uma coisa é você conhecer uma pessoa que vai lá na internet, tem uma postura, fala de um jeito, e a vida dela é completamente o contrário. E você não, você é o que é lá e o que é aqui. Isso, pelo menos... Eu sempre falei isso para as pessoas. Conheci ontem, não sou amigo dela para estar falando, não, amanhã esse vídeo aqui, daqui a pouco o vídeo inteligente cresce e tá vai dando... Vai crescer sim, não é de repente cresce, não, vai crescer. Vai crescer, tiver, sei lá, milhões de visualização, eu vou continuar a mesma coisa. Eu conheci ela ontem, mas assim, ó, a pessoa, às vezes, assim, ó, basta poucos segundos para a pessoa mostrar a primeira boa impressão e, assim, ó, só pelo primeiro contato a gente consegue ver que tipo de pessoa é. Tanto é que a gente fica lá conversando, foi agradável, né? Tinha um monte de gente. Eu nem vou falar aqui outras pessoas que tinham lá, que o Brasil inteiro conhece tudo, mas não, o assunto ali estava agradável e a gente ficou ali batendo um papo. Eu nem vi que o João Klepper estava lá. Eu não ia falar, mas... No final do jantar eu falei, minha amiga, eu falei assim, Rô do céu, não tirei nem foto com o homem, nem vi ele, podia ter dado um pitch de venda ali pro cara ali, apresentado o meu negócio novo, esqueci, fui embora. Um dos maiores investidores no Brasil, estava lá, startups e empresas, e estava ali e a ela gente ficou lá conversando com o Wagner do Vida Inteligente da América. Tu já pensou? Não, mas... Agora até a Joyce riu lá. Mas eu acho que isso vai muito das pessoas, que quando eu era mais acessível, visualmente, porque eu não mudei. Tanto que uma seguidora até falou assim, você pode estar mais bonita, mais magra, mais cabeluda, toda com botoca, eu falo, toda botocada, tudo. Ela falou assim, mas todas as vezes que eu te encontrei, você foi a mesma pessoa. E eu continuo, a não ser quando eu me assusto. Esses dias eu encontrei uma menina no shopping e levei um susto. Eu tava com cara de brava, porque eu não ando sorrindo o tempo todo, não, tá? Eu ando com cara de nojo mesmo, mas quando as pessoas me param, eu ando, porque às vezes eu tô no aeroporto, eu tô pensando, gente, eu tô aérea. Então as pessoas ficam com medo e mandam depois, te vi em tal lugar, não tive vergonha. Vergonha de quê? Eu não mordo. Porque é isso que eu te falo. O visual, ele atrai e ele afasta. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, agora ficou rica, ficou famosa, tal. Não. Eu sempre mantive, sempre conversei. Eu acho que a gente tem que saber dosar. Me abriu muitas portas. Eu ter melhorado, eu ter ficado mais magra. A gente fala sobre magreza. Infelizmente, a magreza, ela vende. Eu fechei muitos contratos depois que eu estava magra. Só para complementar o que você falou do seu podcast. Eu não sei o que lá. Coloca uma coisa na tua cabeça. Tá? Aquela frase clichê, sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, certo? Mas durante o seu processo, aproveita ele e se prepara. Porque uma coisa que Deus tocou no meu coração para falar para você é que o do nada de Deus acontece. Fala, de Deus eu quero ver. Mas quando você está preparado. Porque se Deus talvez te der um podcast com milhares de visualizações, você não vai ter estrutura para segurar ele. Não vai, ele não vai, porque eu não tinha. Eu pedia a caixa. Não, senhor, eu quero caixa, manda caixa. Ele me mandou, eu dormia 1 hora por dia. Aí quando eu fui orar, Deus me ministrou e falou, você não pediu caixa? Você tinha que ter me pedido primeiro estrutura, e você não pediu, você pediu caixa. E você é tão minha filha amada que dessa vez a vontade foi permissiva. Agora deixa eu fazer a minha.
Aí ele preparou pessoas, ele preparou para o Daniel vir trabalhar comigo, ele preparou para uma multidão me ajudar a organizar a minha empresa, ele preparou mentores maravilhosos. Aí eu aprendi que todos os negócios que eu peço para Deus abençoar, primeiro eu peço para Ele me capacitar. Porque eu tenho certeza que em curto tempo Ele vai abençoar o negócio, vai ser grande, mas eu tenho que estar capacitada primeiro. Então, no seu processo, só se capacita. Coloca uma meta. Chega na sua casa hoje, coloca as pessoas que você quer entrevistar, não importa quem. Do menor àquele que você acha impossível. E o que você precisa para chegar até ele? Se prepara, se capacita, porque do nada aparece ele aqui na sua porta e fala assim, e aí, cara, beleza, vamos ali sentar ali para bater um papo. Você tem que saber da vida dele, você tem que saber do que ele vai fazer, você tem que saber. Deus não é do nada. As pessoas vão achar que foi do nada. Mas você vai ter história para contar e vai dizer assim, que minha filha, aqui eu fui 1 ano me preparando para estar onde eu estou. Que legal. Foi isso que eu aprendi aqui na América. Opa, mais uma. Eu acho que é. Vocês têm o que me chamou a atenção em você e na Joy, e na sua filha, que eu achei que era irmã, que era sua cunhada. Viu, gente? Parece irmãs. A Kathleen, né? A Kathleen, não vai gostar, mas a Joy vai gostar. É que vocês têm um coração ensinável. Vocês estão prontos para ouvir. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. A Elis falou isso para mim anteriormente, isso é muito bom. Isso é muito bom porque o tempo todo vocês estão ouvindo. Obrigado. E hoje as pessoas não conseguem mais fazer isso. É uma briga de ego muito grande. Todo mundo quer falar, não, porque eu já fiz isso, não, porque eu já fiz aquilo. Eu estou sendo entrevistada, eu tenho que falar. Mas quando a gente está conversando aqui, é aquela coisa o tempo todo. E olha que eu sento em mesas, assim, absurdas. É o tempo todo. Não, mas eu comprei um avião. Não, mas o meu avião me deu esse gasto. Não, mas o meu tem 8 lugares. E fica naquela roda ali, ó. Briga de ego. Você, a Joy e a sua filha, vocês têm um coração ensinável. Mas é por enquanto, porque daqui a pouco vocês vão dar uma invertida. Vocês vão passar a ensinar pessoas. Então só vai se preparando, que do nada o negócio vai acontecer. Pô, que fantástico isso. Nossa. Deixa ele sem jeito, ela já morreu, pronto. Deixou sem jeito, deixou a Joy chorando lá. A Joy chora. Não, fantástico. Eu não vou falar, e provavelmente não vou. Não, e lembra que ontem você falou para mim que você disse, só vou sentar na tua mesa se tu deixar eu falar de Deus. Mas tu podia até falar mais de Deus, porque de Deus é maravilhoso. Goste, quem não gosta, não posso falar nada. Se a gente... Eu sempre brinco que quando eu sou convidada para uma palestra, para vocês entenderem um pouquinho do mundo, como ele está bagunçado, né? Eu não falo doente, porque eu acho doente uma palavra muito forte. Mas eu recebi, vem aqui falar do seu curso, vem aqui falar do marketing, vem aqui falar de rebranding, porque você era personal, agora você tem uma agência de marketing, como é que você fez essa transição de carreira? Gente, eu nem fiz ainda. Eu estou ainda na peleja, ainda pelar um pecado, tanto que eu voltei, acabei de falar. Mas, nesse processo de mudança, eu sempre falo assim, mas eu vou poder falar de Jesus? Porque é o que eu te falei ontem, eu não tenho faculdade, eu fiz moda. Tudo que eu aprendi foi fazendo nas minhas empresas, foi ralando sozinha, foi estudando, investindo em curso. Hoje o meu curso ele custa $250, para você aprender 8 coisas dentro do marketing. Eu já cheguei a pagar curso de 8, 10, 12 mil reais. Que eu não aprendi nada, que eu fiquei olhando e falei, não é possível que eu paguei isso, misericórdia. Eu ensino tanta coisa, estou falando, fazendo um pitch de venda, não. Mas a gente tem que pagar para aprender. Uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você é o conhecimento. Então, só que tipo assim, o meu conhecimento ele é limitado. Se eu falar para você assim, como é que eu consegui gerir minha empresa? Eu não falei para você que chegou o caixa e não conseguia? Porque eu não estava preparado, eu só queria. De repente, eu abri uma empresa no Brasil, acabei fechando, porque minha mãe não ia, minha sócia não ia, ninguém ia. Não geri também, perdi ali 200 mil reais, numa brincadeira. Então, eu fui perdendo, por quê? Porque eu sempre achei que eu sabia, eu não sabia nada. Quando o meu coração ficou ensinável, eu passei, não, eu não sei, eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso pagar para aprender, eu preciso estudar, foi que o jogo começou a virar. Tudo começou a acontecer. Só que sempre, desculpa a galera que deu um zoom agora no seu ouvido. Deus. Cara, é impossível falar da minha vida aqui nos Estados Unidos. Desde pequena, todo mundo falava assim, eu era da igreja católica, eu coroava Nossa Senhora Aparecida no coral. Aí, quando eu me converti, todo lugar que eu ia, eu era para-raio de profeta. Toda vez eu estava lá no fundo, Deus manda dizer você aí, loirinha, não sei o quê. Eu falava, meu Deus do céu. Eu era para-raio. Chegou uma hora que eu falei assim, Deus, eu não quero não. Eu fiz um seminário teológico, eu falei, Senhor, eu não quero não, o Senhor tem que falar agora direto comigo, eu não quero mais ouvir os outros não, porque aí uma pessoa fala, eles falam para todo mundo ouvir, e eu não quero que as pessoas ouçam, eu quero que a pessoa venha até mim falar para mim, mas o Senhor vai falar para mim primeiro para ela só confirmar, e era batata, era eu e Deus o tempo todo, eu falava assim, caramba Deus, e ele me dava a ideia, pois eu vou fazer. Aí minhas amigas falavam assim, não é possível, você vai dizer, você tá doida. Hoje eu sou mais medrosa, mais contida. Eu falo, Senhora, tem certeza? Se eu tenho certeza, me dá mais um sinal, assim, só para eu ter certeza. Aí Deus vai lá dar mais um. Não, Deus, é só mais um, só para ter certeza mesmo. Sabe aquela coisa assim?
Porque a gente vai se esfriando, né? A maldade do mundo, ela vai esfriando o nosso coração. A gente não pode deixar, mas ultimamente, assim, eu fazia devocional de manhã, parei. A gente vai meio que, sabe, meio que cansando. Mas eu vou voltar. Que bom que você deixou eu falar de Deus, porque eu só falei isso para falar que nas palestras que eles me convidam eu não posso falar de Deus, eu não vou, porque vocês não estão me vendo no palco. Não, aqui... Se a pessoa acredita em Deus, tem que falar. Tem que falar porque a gente tem que levar a mensagem. Independente de qualquer religião. Independente. Deus exatamente, é Deus. Exatamente. Porque se fosse para falar de qualquer outras coisas, não vou entrar em polêmica também, as pessoas não têm vergonha de falar. Não, e não tem mesmo, que agora o que tem de casal expondo intimidade com o marido, com a mulher, coisa sexual, você fica chocado. Ah, não, isso é verdade. E isso é uma coisa que, nesse podcast aqui, tô te falando aqui, não é para entrar em polêmica também, mas eu não vou deixar. Se não vier vidas inteligentes mesmo, pessoas que se destacam das outras, que fazem a diferença, eu prefiro não trazer, entendeu? Eu quero trazer realmente as pessoas que têm algo para transbordar na vida das pessoas. E quando a pessoa tem Deus no coração, não tem como não transbordar. Qualquer pessoa transborda. Pan, olha, eu queria de coração ficar contigo aqui a noite inteira. Querido, 30 minutos. Mas Já tem 30 minutos? 30? Deu 50 Mentira, ela falou que ia falar que me ia avisar em... Ah, te enrolou! Deu quase uma hora. Nossa, eu achei... Por isso que ela falou, pode ir, eu cheguei e falei, gente, mas parece que eu já falei mais de 30. Vocês querem mais? Enche de comentário nos Reels, enche de comentário nesse vídeo, pra gente convencer ela a vir lá no nosso estúdio e gravar um podcast lá de várias horas. Não, de jeito nenhum. Vai lá. E, ó, gente, muito obrigada. Vai lá no Instagram dela, que tá tudo aqui na descrição aqui do vídeo, mas bombardeia. Pan, volta no Vida Inteligente. Vamos fazer uma hashtag? Pan volta. Volta. Pan volta. Vamos lá? Então vamos. Com certeza, gente. Show. Deus abençoe. Espero que as pessoas entendam, né? Porque eu sempre falo que eu tenho medo de ir em podcast justamente por isso. A gente fala, pega um recorte que a pessoa não entende, mas que você tenha levado para o seu coração, principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos. Foca em Deus. Sério, foca em Deus. Se você quer ser house cleaning, foca, vai aprender, monta uma empresa top, assim, que você vai gerar vidas, que você vai ajudar essas meninas que estão chegando do Brasil, de tudo que é lugar, que estão tudo perdida, né? Paga o justo, não faz o que fizeram com você. Ah, mas a minha chefe me pagava, me explorava, mas não faz. Corta esse ciclo vicioso. Você que tem companhia de construção, que maltrata seus funcionários aí, você que vai abrir a sua, vai cortando. Porque nós somos uma geração que a gente pode fazer a diferença. Com certeza. Não é? Você pode fazer a diferença. Não, eu passei, eu não quero que os outros passem. Porque a gente tem essa mania de querer, eu passei, os outros vai passar, eu passei, os outros vai passar. E não leva pro seu coração. Você quer ser dona de casa, esposa troféu? Vai ser a melhor esposa troféu. Que você, mas meu marido precisa de ajuda. Não precisa não, precisa de oração. Porque se você quer ser esposa troféu, quer que seu marido banque sua vida de rica, ora para ele. Ora para Deus abrir porta para ele. E assim você vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua casa, com maestria linda, maravilhosa, e Deus abençoe o teu marido. Para de querer colocar a mão onde Deus está curando. É verdade. Não é assim que a gente fala? Bem assim. É isso, gente. Deus abençoe. Chega, eu vou falar muito. Quer dar mais um recado final? Esse foi o teu recado? Não, Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito. Obrigada pelo Gente, convite. não tenho mais palavras. Fantástica, né? Gostaram? Então já sabe o que vocês têm que fazer. Não esquece, curte, compartilha, segue a Pan e vamos pra cima. A gente se vê no próximo podcast.